Alô pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Professor Flávio falando, como sempre, da doutrina espírita e as suas repercussões nas nossas vidas. Sim, porque eu gosto de falar sempre que a doutrina espírita ela não é apenas uma religião, ela é muito mais do que isso, não é? Porque ela se preocupa com todos os aspectos da vida do ser humano, não é? Tudo que nos acontece, a maneira de viver, como nós nos portamos aqui nessa existência, tudo isso você vai encontrar dentro da literatura espírita, as explicações, a consolação para os problemas. Espiritismo não acredita em milagre, mas sempre está apontando um caminho, um melhor caminho para as pessoas, para as suas vidas. Hoje o tema que eu gostaria de abordar, que também é muito importante, como todos, é livre-arbítrio e determinismo. Esses são os dois pontos que eu gostaria de abordar. Porque assim, no nosso dia a dia, no nosso viver cotidiano, o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é livre escolha, é fazer o que se quer. Então, cada um vive de sua maneira, como acha que é correto, então aí ele está exercendo o seu livre-arbítrio. É isso que se entende, não é? Então, em muitos casos, as pessoas fazem coisas erradas, fazem bobagem, mas como acham que são livres para isso, tudo bem. Só se esquece que toda atitude, toda ação, ela vem acompanhado de uma reação, de uma consequência, vamos dizer, fica melhor a palavra. Tudo tem consequência. Então, por isso que existem leis no universo, tá? São as leis naturais ou leis de Deus, que elas estão acima do nosso desejo, do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. Então, a pergunta que eu faço, a primeira pergunta é: até que ponto nós somos livres para agir? Até que ponto? E não aí, vocês vão ver que não é bem assim. A nossa liberdade, ela tem limites. E o limite é exatamente a linha que separa o nosso livre-arbítrio do determinismo da lei. Então existem leis supremas, leis de Deus, leis da natureza, como queiram chamar. Nas palavras do próprio Mestre Jesus, né, quando esteve aqui na Terra, ele deixou registrado, por exemplo, essa frase: eu não vim destruir as leis, mas sim fazê-las cumprir. Então veja bem, um ser de tal envergadura como Jesus, ele se preocupou em fazer essa colocação que existem leis, as leis da vida, as leis da natureza ou as leis de Deus, que não podem ser derrogadas. Então, o nosso livre-arbítrio, ele tem limite. Quando nós atingimos essa linha demarcatória aí, entre o determinismo da lei de Deus, se interrompe a nossa liberdade. Eu gostaria de exemplificar esse tema com 2 casos apenas, de tantos casos que acontecem na vida, né? Eu vou trazer como exemplo o aborto e o suicídio. São 2 coisas bem ruinzinhas, né? Que acontecem na vida das pessoas. Mas veja bem, vamos começar pelo suicídio, né? Quando a gente tira a sua vida, que a pessoa pensa que tira a sua vida, que ela vai se matar, que ela vai terminar com os seus problemas, aí já começa o grande erro, o grande engano da pessoa. Porque, na verdade, quando se mata, ele mata apenas o corpo físico.
é só o que nós podemos fazer. Aí vai a nossa liberdade. Tu pode matar o teu corpo físico, mas tu não pode matar o espírito, porque nós somos espírito e corpo material. Então, o corpo é perecível, como todo mundo sabe. A gente nasce, cresce, envelhece, fica velho, fica doente, né? E morre. Então, o corpo é que morre, mas o espírito é eterno. E esse espírito é eterno porque está na lei de Deus. Deus assim determinou que nós somos, a partir do momento em que nós somos criados simples e ignorantes, e nós saímos nessa caminhada evolutiva, né? Não tem mais retrocesso. Então nós vamos seguir uma linha da vida eterna. Isso nós temos que botar na cabeça. Nós somos seres eternos, passando, estagiando momentaneamente no plano físico, onde nós assumimos um corpo físico para poder laborar aqui, né? Na Terra. Nós temos que ter esse uniforme, esse vestimento, para laborar aqui na Terra, mas o corpo, então, é só um utensílio que é usado pelo Espírito para poder fazer a sua caminhada evolutiva, passando aqui pela Terra, em várias oportunidades, várias existências. Então, veja bem, as consequências do suicídio são diversas e são ruins por causa disso, porque não há fim. Tu não pode se matar, tu não pode matar o teu espírito, mata o teu corpo. Então, quando chega no plano espiritual, o suicida, a primeira dificuldade que ele vai ter é entender que ele não conseguiu se matar. Ele matou o corpo, mas o espírito continua vivo. E aí ele tem que assumir, aí é que é o lado ruim, né? Ele tem que assumir as consequências do seu ato. E aí fica tudo mais difícil lá do outro lado, né? Com aqueles que usam essa via de fuga chamada suicídio, como tantas outras vias de fuga que a gente usa, né? Como vício, como tantas outras coisas, né? O segundo caso que eu gostaria de relacionar é o caso do aborto. Tá? Então, não vamos entrar na questão por que a mãe, o pai, os pais resolveram abortar, por quê, qual é o motivo, se a condição financeira era ruim, se a situação era péssima. Isso não vem ao caso, porque isso faz parte da caminhada de cada um. E só acontece na vida da gente aquilo que tem que acontecer, que está programado. Então, aquela pessoa que aborta, também o mesmo raciocínio do suicida, ela só pode matar o corpo, aquele pequeno corpo que está em gestação, que está se formando, não é? Então ali a pessoa vai ter o livre-arbítrio de fazer ou não fazer o aborto, matar ou não matar aquele ser que está começando a sua caminhada, não é? Ali a pessoa pode agir, mas ela não pode matar o espírito. É a mesma coisa do caso anterior. Então, veja bem, no caso de aborto, a pessoa mata o corpinho que está ali, está começando, e esse espírito volta para o plano espiritual. Ele é liberado ali daquela atividade, ela sai de perto da mãe, dos pais, né? E volta para o plano espiritual. Mas ali, veja bem, agora temos que analisar um pouquinho, esse espírito, como é que ele vai sair dali dessa situação? Ele queria nascer, ele estava programado para nascer. A própria mãe assumiu esse compromisso no plano espiritual, sabe lá quanto tempo antes, aquilo já estava programado para acontecer. Então esse espírito volta para o plano espiritual, mas dependendo também do grau evolutivo desse espírito, ele vai voltar rancoroso, ele vai se tornar vingativo, ele vai ter raiva daquela pessoa que seria sua mãe e seu pai aqui na Terra, que poderiam viver uma vida amorosa entre eles. Vai se tornar uma situação de vingança, de ódio. E esse ser espiritual que foi abortado pode inclusive se tornar um obsessor da mãe,
do Pai, né? Ele vem e continua no plano espiritual, mas ele vem prejudicar a vida daquele casal que abortou então essa criança, né? Esse ser. Veja, isso são as consequências. Então, voltando ao tema principal, né, do tema de hoje, livre-arbítrio e determinismo. Determinismo é o que está na lei. A lei de Deus é perfeita, ela é imutável, ela não tem como mexer nisso que está escrito na lei natural de Deus. Isso não tem mudança. Nós podemos mudar a nós mesmos, podemos mudar as nossas atitudes. Isso é o livre-arbítrio. Então, mas quando nós ofendemos a lei de Deus, quando nós vamos contra a lei de Deus, sempre existem consequências desagradáveis, tá? Que isso tem que ser depois corrigido e isso tem que ter uma outra solução, né? Então, minha gente, para pensar um pouquinho sobre esse caso, que é tão comum, né, no nosso mundo, suicídio e aborto, são duas atitudes bem comuns até no nosso mundo. Então, vamos pensar bem sobre o que nós estamos fazendo, como nós estamos usando, então, o nosso livre-arbítrio. Fiquem todos com Deus, que possamos refletir sobre o caso. Que assim seja.